Bora, povo! Talvez vocês estão achando até que entraram no canal errado hoje, né? A gente tá com a trilha sonora meio atípica aqui. É só aquecimento aqui para entrar no clima do tema de hoje, do mês que a gente tá. Tem tudo a ver, né? E claro, também eu tô aqui respirando porque a gripe me pegou esses dias e eu ainda estou me recuperando. Mas enfim, a gente não vai falar disso mesmo hoje. Temos outros assuntos aqui mais profundos para tratar. Vamos nos concentrar então, voltarmos para a vida. E fala galera, bem-vindos ao Teologicamente. Eu sou o pastor Everton e hoje a gente está aqui para falar sobre os Santos Juninos. É isso mesmo que você está ouvindo aí, né? Não há engano não. Mas antes da gente seguir com o nosso assunto, aproveita aí, você já vai se inscrever no canal se você não for inscrito. Então, olha aí se você ainda não é inscrito, se você ainda não assistiu nos nossos outros vídeos, aproveita aí, principalmente a galera que está de férias nesse mês junino, né, para colocar em dias aí os vídeos, interagir, comente se você gostar, compartilhe com mais pessoas, faça esse vídeo chegar a mais pessoas, né, e ajuda aí o nosso canal a crescer. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre o Santo Junino, justamente aproveitando essa época festiva que pega aí boa parte do país, norte, principalmente o Nordeste, que é a região onde eu me encontro. E todas as vezes surgem reflexões sobre isso, né? Perguntas sobre isso. Mexe muito, a cultura nordestina ela é muito rica, ela mexe muito conosco esse período. Então, né? É época de forró, época de comidas típicas, época de festas típicas. Tudo isso começa lá no século XVI, então é toda uma tradição trazida. Você tem a galera de Portugal que veio para cá. E aí, então, eles trazem os costumes justamente por conta da influência católica. Esses costumes, com o tempo, vão se misturando aí com as culturas indígenas, com a cultura negra, vão formando esse caldeirão todo cultural, que é típico, né, do país até a gente chegar hoje nesse movimento todo. Então, para vocês terem uma ideia, segundo alguns órgãos aí oficiais, eles deduzem que nesse período o Nordeste, especialmente o Nordeste, vai movimentar em torno de 6 a 7,5 bilhões de reais. Então é muito dinheiro que as festas juninas movimentam. São aí milhares de pessoas, roupas, comidas típicas, festas, pessoas que se deslocam, turismo, enfim, uma série de coisas, mas claro, né, não é nosso foco principal. É só um resumo para você ver o quanto isso é importante, o quanto isso é marcante. E claro, quando a gente fala das festas juninas, não tem como lembrar da questão teológica, da questão cristã envolvida aí nesse processo todo, né? Então, só lembrando que a Bíblia em si, ela não é contra festas, ela é contra festas num determinado propósito. Então você vai ver em toda a história do povo de Israel ali, toda a direcionamento haviam festas, mas essas festas elas tinham um propósito, elas tinham uma função, elas estavam conectadas à vida das pessoas com Deus, era algo mais profundo, mais enraizado, mais direcionado. Né? Deus é um Deus de alegria e, portanto, essa tendência que o ser humano tem de fazer festas vem justamente por causa da sua própria criação, do seu próprio design que é voltado para isso. Então, o problema das festas ou de algumas festas em si não está na festa propriamente dita, mas nos objetivos, naquilo que acontece. Afinal de contas, a tendência do ser humano geralmente é sempre esvaziar o sentido das coisas, né? Sempre transformar aquilo em mero comércio, uma mera válvula de escape. Né? Eu costumo dizer que as festas juninas, boa parte da galera está preocupada em encher o bucho, encher a cara e dançar forró. Ninguém está preocupado com a raiz, ou com a mensagem, ou com os próprios santos que de uma certa forma deram origem a isso tudo. A maioria das pessoas, obviamente, não está ligando, mas a gente está no canal de Teologia e não tem como não me lembrar dos santos juninos. Né? Quem são eles? Você tem aí São João, que é a figura principal, você tem aí São Pedro, você tem também a figura de Santo Antônio envolvido nesse processo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para São João, que é a figura do grande João Batista, que foi um profeta especial de Deus, na verdade, o último ali da linhagem dos profetas do Antigo Testamento, é aquele que vai anunciar a chegada de Jesus. Quando a gente olha para eles, quando a gente olha para a própria mensagem que eles trouxeram, a gente vai perceber
que se perdeu muito, né, do valor real que tem na figura de São João. Ele realmente é muito digno de ser lembrado e principalmente a mensagem que ele pregou e que ele deu a vida para que ela chegasse às pessoas. Então, quando a gente olha para eles, no caso de São João, que geralmente é comemorado aí no calendário católico no dia 23 de junho, né? No dia 13 você tem aí a figura de Santo Antônio, aí no dia 23 você tem São João e aí no dia 29 a figura de São Pedro. É o calendário aí religioso. Claro que boa parte das pessoas hoje elas não ligam mais para a questão religiosa, a não sei alguns católicos mais tradicionais, mais ligados à tradição real, mas no geral as pessoas estão focadas mesmo só na questão da festa. Só que quando a gente olha para a mensagem de João, por exemplo, tanto João quanto Pedro, eles vão trazer uma mensagem de arrependimento. Eles vão lembrar que as pessoas não estão tão bem assim, né? Então, não tem nada a ver mais com o que é trazido hoje, né? Você vai ter aí várias tradições também misturadas nesse processo, relacionadas às suas figuras. Eles não iam se sentir confortáveis de jeito nenhum e seriam homenageados de alguma forma, porque o foco deles era fazer com que Jesus Cristo fosse exaltado acima de tudo. Então, o João seria alguém que acabaria a festa, na verdade, né, ao invés de promovê-la, porque ele era muito sério, ele foi bem direto na sua mensagem, e é uma mensagem de arrependimento de pecados, de mudança de vida, de incomodar as pessoas e dizer, olha, vocês não estão bem diante de Deus, né? Então, é por isso que acaba sendo uma mensagem nada a ver com o que se transformou hoje, né? Eu certa vez pregando até já comentei, eu digo, olha, acho que se João tivesse vivo hoje e visse e pregasse como ele pregou hoje, ao invés de acenderem fogueira para homenageá-lo, muito provavelmente iam querer jogá-lo na fogueira, porque João não alisava ninguém. Então é como se ele virasse hoje e dissesse, olha, vocês estão comemorando o quê? Vocês não estão bem diante de Deus. Para você ter uma alegria real, para você ter uma paz real, para você ter uma festa real, algo para comemorar realmente, você precisaria estar bem, principalmente com aquele que te criou e que exige de você uma vida voltada para ele, né? Seria basicamente isso que João traria quando a gente lê ali os relatos dos evangelhos. Então, você tem João pregando a mensagem de arrependimento, você tem o próprio Pedro, que também é comemorado aí nas festas nesse período, né? Pedro é também alguém que vai trazer uma mensagem de arrependimento, é um homem que vai ter sua vida transformada por Cristo e ele sai de ser aquele homem impulsivo e problemático para se tornar um dos principais apóstolos e também confronta as pessoas e conta também a tradição antiga que Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo no final da sua vida ali, justamente pela fidelidade à mensagem. E a figura de Santo Antônio, ela já não é desse período bíblico, ele surge na Idade Média, século XII, XIII mais ou menos. Não é fácil encontrar muitos dos seus escritos, mas foi um homem intelectual, conhecedor de muita coisa da teologia naquele período ali, muito influenciado por Agostinho, um grande filósofo. E o Antônio tinha uma pegada muito forte de treinar pregadores ali naquele período. E embora a gente não vá concordar com tudo da sua teologia ali, mas alguns dos sermões dele que eu tive a oportunidade de ler, de escritos dele, que por sinal não são fáceis de serem encontrados, ele também traz a ideia para os pregadores exaltarem a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, o foco desses homens, na verdade, era fazer Cristo conhecido, era não focar neles, né? Eles não se colocam como mediadores ou como figuras que deveriam se tornar uma espécie de folclore, de lenda, de mito, simplesmente, né? E eles tinham esse foco de chamar as pessoas de volta para Deus, né? De fazer com que as pessoas focassem realmente naquilo que é mais importante. Então essa era a missão dos santos juninos, né? E eles são dignos de ser lembrados principalmente nas suas mensagens, naquilo que eles trouxeram, naquilo que eles deram a vida para que acontecesse. Então, eu sei que nesse período é muito difícil as pessoas pararem realmente para refletir em coisas mais importantes, mais profundas. É uma tendência do nosso coração realmente fugir da verdade, fugir da realidade, né? Claro que a gente prefere mil vezes se distrair, se divertir, do que de fato pensar naquilo que é principal, principalmente nessa época que a gente vive hoje, que tem esse foco aí de esvaziar coisas ou de nos distrair demais.
Mas hoje meu foco era justamente lembrar deles, lembrar da mensagem deles, lembrar que o foco sempre tem que ser Cristo e lembrar que nós sempre precisamos analisar nossas vidas, principalmente à luz da palavra de Deus. Então, realmente, esses santos, se vivessem hoje, eles estragariam a festa das pessoas, não seriam homenageados de forma nenhuma, né, porque eles não concordariam, justamente por causa do foco, né? Então, a ideia não é simplesmente ir contra a festa, né? Ou de dizer, essa festa é ruim, mas é porque ela acabou absorvendo valores que são completamente estranhos mesmo às figuras que são mencionadas nesse período. Faz com que o homem se distraia muito e as pessoas acabam se voltando para as festas não por motivos mais nobres ou mais interessantes, mas às vezes só como escape ou como motivo de embriaguez ou de valores que são completamente antagônicos aí à fé cristã e às escrituras. Então não sei se você já tinha parado para refletir sobre isso, né, sobre a figura real aí dos santos juninos, não como as tradições apresentam, mas como a palavra de Deus traz. Se você não tinha pensado, minha ideia é que você pense um pouco sobre isso, né? Pense principalmente na mensagem deles, é muito importante. Essas mensagens continuam atuais aí até hoje, né? E a minha ideia é não simplesmente estragar a festa, mas é que você participe de festas por motivos mais nobres, mais reais e com razões mais, vamos dizer assim, mais honrosas para se comemorar realmente. Claro, né, não há problema nenhum nas comidas, né, na própria alegria que vem do povo nordestino, mas nós devemos sempre analisar nossos costumes e valores culturais à luz da palavra de Deus e não o contrário. Então, beleza, se você gostou, se você concordou, coloca aí embaixo, comenta. Se você achou interessante, compartilha. Se você já tinha pensado nisso, se você conhece mais coisas sobre os santos juninos aí desse período. Beleza, e eu vou ficando por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo, né? Então, busquemos sempre sabedoria em Deus para lidarmos com a nossa cultura, para pegarmos o que é melhor dela e zelarmos sempre pelo bom nome do nosso Deus e também pelas verdades preciosas da sua palavra. Valeu, Deus abençoe, até a próxima. Eu vou ficando por aqui.